Seja bem-vindo a Carlo G, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para trazer um vídeo de história. Como pode ver na descrição deste vídeo, vamos resolver juntos o exame de admissão da Universidade Pedagógica 2019. É interessante resolver o exame da Universidade Pedagógica porque nos fará perceber as diferenças que existem entre os exames da Universidade Eduardo Mondlane e universidades da Universidade Pedagógica. Se você vai concorrer para um exame que tem a ver com história, está no lugar certo. Se você é amante de história, também está no lugar certo. Se não é moçambicano, é brasileiro, é de fora, também está no lugar certo. Verá como é que os exames aqui em Moçambique são. Naturalmente que vamos discutir assuntos meio universais que em algum momento são estudados em outras partes do mundo. Dizer que a forma de resolver os exames aqui não há de ser muito matemática. Vamos aprofundar, vamos comentar, vamos discutir questões e essas questões naturalmente vão gerando outras questões. E portanto, desde já, fique comigo, não é? Até o fim do vídeo e eu peço, deixa aí seu like, deixa a sua subscrição, deixa no final do vídeo o seu comentário e me acompanhe nessa. Eu tenho aqui o exame de admissão de História 2019, tem 120 minutos e tem 55 questões. Hoje vamos resolver simplesmente o primeiro grupo, que vai desde a historiografia, não é, até a história geral. Portanto, são 10 questões. Vamos à primeira questão. Relativamente à primeira pergunta, nós temos aqui as primeiras literaturas de caráter histórico foram. Temos aqui os antigos escritos hieroglíficos, temos as cosmogonias e mitologias, temos o Código de Hammurabi, temos os antigos escritos cuneiformes. A questão correta aqui, gente, é a questão B. Quando falamos de as cosmogonias e mitologias, são as primeiras referências, tentativas de fazer história, embora essas tentativas sejam cosmogônicas ou sejam baseadas com os mitos. Naturalmente que nessa altura não temos escrita como tal, mas esses mitos, essas cosmogonias, mais tarde ou um pouco mais tarde, vão merecer escrita significa, serão, não é, essas cosmogonias e as mitologias escritas na base, não é, de um papel, na base de uma madeira, na base de uma pedra. Mas são as primeiras formas de fazer a história. Portanto, quando falamos das primeiras literaturas com um pouco de carga historiográfica, estamos a falar basicamente, não é, das mitologias. Por quê? Porque a escrita vem aparecer um pouco tarde. Estamos a falar, não é, do quarto milênio, não é? Estamos a falar de 3500 antes de Cristo. É a partir desse momento que vai aparecer a escrita. Portanto, não vai significar que a história começa justamente nessa altura. Naturalmente que a cientificação da história começa aqui. Mas o ensaio da história começa antes da própria escrita, com a oralidade ou com outras formas de fazer a história, que é naturalmente pelas cosmogonias, é naturalmente pela mitologia. Naturalmente que as mitologias, as cosmogonias não têm uma validade científica, mas é um tipo de fazer a história. Dizer que cosmogonias tem a ver com a explicação do universo, como é que o universo veio a aparecer. Temos também a mitologia, que é a forma de explicar as coisas usando muita algo muito sobrenatural, algo que é impossível de conceber com a cabeça da gente. Aqui em Moçambique, por exemplo, existe um mito de que quando aparece, não é, aquele vendaval, não é? Há um vendaval que tem aparecido, quando aparece
como é que posso dizer? Quando aparece alguns ciclones aqui em Moçambique, é porque há uma cobra que passou do oceano. A cobra, um amulambo. É um mito, não é? É um mito, mas faz parte, não é, das nossas sociedades. Portanto, a linha correta é B. Mas há uma coisa que é muito interessante aqui, é que quando falamos, por exemplo, dos escritos hieroglíficos ou a escrita egípcia, essa, não é, é uma das primeiras escritas que vão surgir nesse período do quarto milênio ou 3.500 anos depois de Cristo, juntamente também com a escrita cuneiforme, que é a escrita dos sumérios, que vai surgir na zona da Mesopotâmia. Dizer que Mesopotâmia significa terra entre os rios, não é? Entre os rios. E há uma coisa também que é muito interessante, é relativamente ao código de Hammurabi. Falar do código de como é que é? Hammurabi. Esse é um código, é um livro, não é? Que, não é, vai abarcar uma média de 282 leis, e deve-se dizer que é uma das primeiras compilações de leis que vai existir e reger, não é, a sociedade de Babilônia, que é atualmente, não é, Iraque. E é interessante a gente perceber que Hammurabi era um rei babilônico, portanto, o sexto rei de Babilônia, que teria constituído essas 280 leis, não é? E é um bloco, é uma pedra, é uma base, que atualmente esta base encontra-se no museu em Paris, não é? O Museu de Louvre. Portanto, este senhor vai intitular esta base de leis com o seu próprio nome. Vamos à questão número 2. A principal característica da historiografia judaica foi: quando falamos de judeus, gente, estamos a falar do povo de Deus. O povo de Deus que, a partir de Abraão, aquele indivíduo que foi chamado da terra de Uruk para uma terra desconhecida, não é? Vai nascer Isaac, Isaac vai nascer Jacó, Esaú, e Jacó vai nascer José, vai nascer outros filhos, não é? E que depois serão presos na terra de Babilônia, depois são libertos para a terra de Canaã. Portanto, esse é um povo de Deus que será conhecido como o povo de Israel. Israel por quê? Porque o pai dele, Jacó, teve um nome que era conhecido também como Israel. Portanto, esses filhos de Israel são filhos de Deus. Quais eram as suas características? Gente, o povo de Deus estava separado de outros povos. Deus havia dito a eles que não deviam se misturar com os outros, não deviam casar, não deviam... deviam simplesmente preservar, não é? E bloquear-se de outras nações pagãs. A questão aqui está a questionar uma das principais características desse povo. Ter a Bíblia como um elemento sagrado de união dos hebreus é natural, é verdade, mas ainda não é a principal característica. Temos o monoteísmo, que significa adorar um Deus só, não é? E a fidelidade a Jeová, portanto, mas também não é uma das principais características. Temos também a incapacidade de aceder à visão universalista do homem. Esta sim é a principal característica. O que é que nós entendemos disso? Naturalmente que é aquilo que eu disse, não é? Tinham estritas ordens de que não deviam se relacionar com os outros. Portanto, não tinham uma concepção da existência dos outros, a concepção universalista dos homens. Gente, quando eu falo disso, estou-me a recordar, por exemplo, daquilo que o Herodoto fazia, ao não só analisar a história dos gregos, mas analisar também a história dos romanos, analisar a história do norte de África, analisar as dinâmicas do Mediterrâneo. Portanto, isto fazia com que ele
tivesse a concepção da universalidade do homem, não é? E enxergar o que acontece fora da própria Grécia. Os judeus tinham essa incapacidade de enxergar a história dos outros. Temos aqui a questão de atribuir os seus líderes um poder espiritual e temporal. Naturalmente que isso é verdade, mas a principal característica aqui é ser, a questão correta é ser. Poder espiritual e temporal, isso é verdade. Os reis judeus tinham poderes espirituais e temporais. Espirituais significa estavam ligados a Deus, cuidavam de assuntos de religiosos, cuidavam de assuntos dos sacerdotes, de profecias, mas também cuidavam de assuntos políticos. Era um rei político, era um rei também religioso. 3. A mitologia grega considerava que a humanidade tinha passado por 5 etapas de evolução, nomeadamente a idade de ouro, de prata, de bronze, dos heróis e de ferro, não é? A etapa do ouro é a melhor, por quê? O que é que acontece na idade de ouro? E naturalmente que estamos a questionar também o que é que vai acontecer na idade de pedra, na idade de bronze, na idade de ferro, na idade dos heróis. Aqui uma coisa que é preciso ressaltar. Aqui são... tem a idade de ferro, sim, tem a idade dos heróis. Pensei que não tivesse. Portanto, qual é a opção correta? Gente, quando nós falamos da idade de ouro, é preciso que a gente perceba que esta idade, na verdade, é a primeira idade que se supõe que os deuses Prometeu e Pigmeu teriam criado os primeiros homens. E portanto, esses homens viviam entre os deuses, eram homens tementes a esses deuses, eram homens que viviam uma vida muito boa, eram homens que a morte não era penúria, não era penosa, não era triste quanto é hoje. São homens que morriam simplesmente com o sono, sem ficarem doentes, etc, etc, etc. Era uma altura de uma vida muito boa, não havia preocupações, não havia envelhecimento, não havia uma morte triste. Estou a falar da idade de ouro. Depois vamos naturalmente à segunda idade, que é a idade de prata. A idade de prata é marcada pelo aparecimento de Deus Zeus. Naturalmente que nesta idade os homens vão viver até os 100 anos e portanto vive esse período, não é? Ainda com semblante de criança. Mas é nesta idade os homens depois vão se tornar agressivos, vão começar a desrespeitar o que? Os deuses. O Deus, portanto, Zeus, que é o rei. O rei Olimpo, não é? Vai tomar naturalmente algumas medidas. Depois vamos passar até a terceira idade, que é a idade de bronze. Bronze é o instrumento de guerra, é o instrumento que vai fazer a espada. A idade de bronze há de ser marcada por guerras, homens que vão lutar com os outros homens na base de espada. É uma idade de muita morte. Naturalmente que depois vamos encontrar aqueles que vão vencer nessas guerras, que não vão morrer nessas guerras. Então entramos na quarta idade, que é a idade dos heróis, os indivíduos que passaram da guerra, e portanto esses homens são homens semideuses, são homens fortes com ligação aos deuses. Portanto, semideus é uma tendência que fará com que eles entendam, saibam quem são os deuses, relacionem com os deuses. Naturalmente, vamos à última idade, que é a idade de ferro. A idade de ferro é a idade dos homens tementes a Deus. Semideuses que agora vão reconhecer, vão temer a deuses. Portanto, essas 5 idades são idades mitológicas relativamente à história da Grécia. A opção correta, naturalmente, que é a opção B. Nela não havia preocupações, sofrimentos, velhices, etc, etc, etc. Ok, vamos a 4.
O grande contributo de Tucídides para a história foi, quando falamos de Tucídides, estamos a falar de um historiador grego. Dizer que Tucídides aparece um pouco depois de Heródoto. Em parte, é o precursor de Heródoto. Heródoto, que é pai de história, que não me canso de dizer aqui nesse canal. Tucídides é marcado, primeiro, pelo fato de ter registrado a história da guerra do Peloponeso. Mas não é por isso que ele é destacado como historiador grego. Ele é destacado como historiador grego pela questão de questionar as fontes para apurar a sua veracidade. Não registra apenas, mas ele vai questionar até apurar a veracidade e depois disso vai naturalmente registrar. Ter acreditado em Heródoto nas suas viagens, naturalmente, mas não é isso, na verdade, que é o contributo que ele terá dado. Ter participado na guerra do Peloponeso e produzido uma obra sobre a mesma, é verdade, mas não é por isso que ele não é este o contributo que há de ter dado. Ter iniciado o questionamento das fontes, procurando apurar a sua veracidade e credibilidade, naturalmente que isto é o correto. Se isso não existisse, podia ser B, podia ser A, mas como isto existe, e esta verdade é a verdade número 1, é a verdade A, então não posso eu colocar aqui a verdade Z, quando existe a verdade a verdade, ter sido cidadão grego, como as obras escreveu, não, a opção correta, gente, é C. 5. A historiografia romana antiga foi apologética e pragmática e foi obra, de essa questão é muito interessante, não é? O que vai interessar nesta questão é a questão mesmo da proliferação de vários nomes, não é? Temos aqui o primeiro nome, não é? Que é Políbio, Tito Livio, Xenofonte, Éforo, depois vamos ter o próprio Plutarco, depois vamos ter outro nome que não terá lido lá, o próprio Flávio, Jósefo, não é? Temos o Suetônio, o Salustio, não é? Temos o Marco Bloch, não é? Portanto, são nomes super interessantes, nomes de individualidades que nós precisamos conhecer um a um, antes mesmo até de mostrarmos a opção correta. Bem, a opção correta aqui há de ser a opção B. Por que é que não pode ser a opção A? Não pode ser a opção A, não é? Pelo fato de, na opção A, nós temos aqui Xenofonte, quando nós estamos a falar de uma historiografia que é romana. Só se estivéssemos a falar da historiografia grega, poderíamos citar o Xenofonte. Ele não faz parte da historiografia romana. Por que é que não pode ser C? Não é possível ser C, porque aqui nós temos o Marco Bloch. Quando falamos de Marco Bloch, estamos a falar da historiografia dos análises. Estamos a falar, não é, da primeira fase, não é, da escola dos análises. Quando falamos da história dos análises, eu acho que vamos, sobre os comentários disto, eu acho que vamos responder quando falarmos já na questão 6. Mas esse indivíduo não é desse período. Esse indivíduo é do período do século XX, não é? Do século XX, taxativamente, não é? Com o aparecimento da escola dos anais, aquela escola que vai salvar a história. Não faz sentido estar aqui na historiografia romana. Depois vamos ter Xenofonte, de novo na linha B. Então essas linhas não são as corretas. A correta é sim a linha D, Flávio, Jósefo, o Salustio, o Suetônio, o Políbio, Tacito, o Tito Livio, etc. Depois vamos ter 6. Apesar de grandes contributos dados pela historiografia positivista, ela recebeu algumas críticas
pelo fato de historiografia positivista. Quando falamos de historiografia positivista, gente, estamos a falar de uma corrente historiográfica que vai aparecer no século XIX, que essa corrente historiográfica, juntamente com outra corrente, que é o caso, por exemplo, de historicismo, vão colocar em crise a história. O positivismo é representado, não é, pelo Auguste Comte, e a historiografia positivista trazia uma visão diferente de fazer a história. É uma altura em que aparecem outras ciências, que é o caso da sociologia, e portanto o positivismo vai criticar, não é, o método, o objeto de história, empurrando, não é, a história para fazer parte da sociologia, porque segundo os positivistas, a sociologia ou a história estaria a discutir assuntos que são discutidos dentro da sociologia e que, segundo os positivistas, não fazia sentido existir a história, que era preciso encerrar a questão de história e continuar com uma visão positiva de fazer as coisas. O que era positivismo em termos práticos? Os positivistas, por exemplo, eles criticavam a noção do período pré-histórico, um período em que não existia a escrita, que, no entanto, os historiadores ainda continuavam a trazer informações desse período, que para os positivistas não era possível fazer uma história sem escrita, não era possível fazer história com interpretações, não é? Não era possível fazer história com subjeções, era preciso ser objetivo. Ver, comprovar, escrever. Não é possível por deduções você perceber que estas causas vão levar a uma guerra, porque a história nos ajuda, hoje no presente, perspectivarmos o futuro, que nos positivistas isso é proibido, não faz sentido, não tem como você perspectivar o futuro, tem que ser objetivo. Portanto, vão obrigar que a história seja regida por leis, diminuindo o papel do historiador em interpretar os fatos. Os positivistas, eles na verdade vão olhar para assuntos de curta duração, vão olhar para feitos de grandes homens, ignorando os camponeses, a classe proletária, ignorando os outros. É neste contexto que vai aparecer a escola dos análises, que vão dizer não pode simplesmente olhar para os grandes homens, temos que olhar para as mulheres, temos que olhar para os camponeses, temos que olhar para outras dinâmicas. Aparece, por exemplo, o materialismo histórico ligado ao socialismo, que diz que as grandes coisas que acontecem a nível político, social, são motivadas pela maneira de produção das camadas de baixo. As camadas de baixo é que ditam a forma de fazer história ou as dinâmicas políticas lá em cima. As outras estruturas ou superestruturas são mexidas pela forma de produção na base. Portanto, algumas críticas vão aparecer ao positivismo de tal maneira que vão surgir outras correntes que vão salvar a história, que é o caso, por exemplo, da escola dos análises, que há de ser feita primeiro pelo próprio Marc Bloch, há de ser feita por Lucien Febvre em 1929. Vamos a outra questão. Portanto, relativamente à resposta, temos aqui defender a rivalidade do conhecimento. Apesar de grandes contributos dados pela historiografia positivista, ela recebeu algumas críticas pelo fato de defender a relatividade do conhecimento em oposição ao conhecimento absoluto. B. Reconhecer apenas 3 estágios da evolução da sociedade: teológica, metafísica e positivista. Naturalmente, isto é verdade, não é? Não estou a dizer que é a opção correta, mas isso defendia o positivismo. Defendia que o primeiro estágio é os homens estarem ligados a Deus, colocarem Deus no centro das coisas. Depois essa fase passa para um outro período de análise, de juízo, uma altura em que as pessoas interpretam as coisas e que depois vai levar também a uma terceira fase, que é o fato de os pensamentos, o juízo do homem estar sujeito a leis.
Um pensamento positivo, objetivo, um pensamento que não é subjetivo, é objetivo. Olha, vê, escreve aquilo que vê, não analisa, não pode construir conhecimentos. Os conhecimentos não são criados dentro, são criados de fora para dentro. Quer dizer, você viu o objeto sem interpretar. Ok, reduzir o papel do historiador e tentar formular leis para explicar os fatos históricos. É justamente isso que há de levar com que esses sejam criticados. Diminua o papel do historiador. O historiador tem que ser uma tábua rasa, olhar, dizer o que é que está a ver. Não pode analisar, não pode construir conhecimentos na base daquilo que ele vê, não pode. Foi criticado por conta disso. A opção correta é naturalmente C. Vamos lá correr um pouco. 7. No contexto da história dos análises, a frase "a verdadeira história é uma história universal" pertence, naturalmente que vai pertencer Mark Bloch. Mark Bloch é um indivíduo, é um historiador da primeira geração da escola dos análises, juntamente com Lucian Febvre. É um dos criadores da escola dos análises em 1929. Temos, por exemplo, o outro, Fernando Braudel. Fernando Braudel é também um precursor da escola dos análises, depois de Mark Bloch, depois de Lucian Febvre, ele que vai representar a segunda fase da escola dos análises. Vamos ter, naturalmente, na terceira fase, neste caso, o Le Goff, que vai apresentar a terceira fase da escola dos análises. Oitava questão. A proliferação das fontes escritas sobre a África a partir do século XV foi obra de... Gente, quando falamos de século XV, estamos a falar justamente do período que os europeus vão chegar à África. A primeira vez que os europeus chegam à África, portugueses, por exemplo, foi em 1415, lá na parte norte de Moçambique, na cidade de Ceuta. Vão descer naturalmente até Moçambique em 1498. Isto é século XV. Nesse período, o que nós vemos é a expansão mercantil europeia, representada pelos mercadores europeus. A opção correta, naturalmente, que deve ser a opção A. Não pode ser a opção B, porque nessa altura não há mostragem de intenções militares. As intenções militares começam justamente nos finais do século XIX, depois da Conferência de Berlim, em 1884-85. É nessa altura que vão trazer missionários para estudar a África, para legitimar o aparecimento colonial de europeus aqui, a dizer, estamos a trazer intenções filantrópicas, queremos civilizar, queremos expandir a fé, quando por detrás havia lá questões de administração colonial, que é a opção B. Então a opção B, C e D não são corretas. A correta é naturalmente a opção A. 9. As fontes orais são predominantes para a reconstrução da história de África. Isso estou cansado de dizer. É por isso que a corrente eurocêntrica dizia que a África não tem história. Porque eles entendiam que a história era feita na base da escrita. E a África predominava naturalmente a oralidade, que era a transmissão de informações oralmente de geração a geração. Qual é a vantagem dessas fontes? Lançar a pergunta e ter a resposta de imediato, fazer vários questionamentos até antes de registrar a resposta, perceber o que o narrador diz, o que pretendia dizer, associar os gestos às palavras. Naturalmente que esta opção é a opção correta, se não aparecer outra opção mais correta que esta. B. Reconstrui várias linhagens a partir de uma única... a linhagem não pode ser reconstruída, gente, a partir de uma única fonte que vai narrando a história de uma geração para outra. Bem, essa também pode ser a correta, mas é menos correta em relação a C. Interpretar os mitos que legitimam ações de certos reis. Está muito fora, ainda que pode se forçar, mas não está além de A. D. Permite ao narrador corrigir de imediato a sua resposta, acrescentar algo, está fora, não pode se acrescentar algo naquilo que deve. Não se pode acrescentar nada, gente. Quando se acrescenta, acaba. Ok, a opção correta é A. Só para corrermos um bocado, desculpa lá aí, só para correr um bocado. D. 10.
é a questão, a última questão. Vamos entrar no outro grupo, que é a história geral, num outro vídeo. Vamos terminar com esta aqui. Na historiografia moçambicana, a obra Lutar por Moçambique pertence a quem? Naturalmente que pertence a Eduardo Mondlane, aquele indivíduo que vai morrer no dia 3 de fevereiro de 1969. Tanto é que no dia 3 de fevereiro é feriado aqui em Moçambique, dia dos heróis nacionais. Depois vamos ter Samora Machel, Eduardo Mondlane, primeiro presidente da Frelimo. Samora Machel, primeiro presidente da República Popular de Moçambique. Este indivíduo morre no dia 19 de outubro de 1986. Vamos ter Marcelino dos Santos, um político, um poeta, membro também fundador da Frelimo. Não só sobre este indivíduo, há de ter ocupado, por exemplo, como vice-presidente depois da independência, foi primeiro-ministro da Planificação e Desenvolvimento até 1977, que é a altura que se vai criar o Parlamento Popular, não é? E depois disso, naturalmente, depois vai assumindo outros papéis. É um indivíduo que tem um outro nome, que é conhecido também como Calungado. Gente, era isso que eu me propunha a trazer neste vídeo, preparação de exame de admissão, o P 2019. Espero que tenha entendido alguma coisa. Se ficou alguma coisa por esclarecer, coloque na descrição, coloque como comentário, e não saia desse vídeo sem deixar a sua subscrição e deixe também o seu like. E muito obrigado. O seu like é muito importante, suas questões são muito importantes para permitir que eu grave mais vídeos sobre preparação de exame. E muito obrigado.